Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24, o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem. Colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, minha irmã, esse texto de Gênesis 3, versículos 22 até o 24, descreve um momento decisivo na história da humanidade, ou seja, a expulsão do homem e da mulher, logicamente, do jardim do Éden. Em um primeiro olhar, a expulsão pode parecer para nós uma punição muito severa da parte de Deus em relação ao homem. Mas quando analisada mais profundamente, ela revela, na verdade, um gesto de amor de Deus destinado a proteger o ser humano da consequência mais grave de seu pecado, ou seja, a eterna separação de Deus ou a eternização como pecador, porque é o que ele diz, que o Senhor estava fazendo isso para que o homem não estendesse a mão e viesse tomar também da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente na condição de pecador. No momento da queda, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que resultou em sua desobediência a Deus e, consequentemente, na perda da inocência original. O homem agora conhecia a diferença entre o bem e o mal, mas também experimentava as consequências desse conhecimento, ou seja, a culpa, a vergonha e, sobretudo, a separação de Deus. Até hoje, tudo na vida é uma questão de escolha, e nossas escolhas podem ter consequências eternas, e o pecado nos traz consequências eternas. Mas voltando aqui a Gênesis 22, Deus observa, eis que o homem, 3:22, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente na condição de pecador. Então o homem tinha a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, mas se tornou suscetível às consequências de suas escolhas, como o sofrimento e a morte. Mas o que isso significa para nós, tanto tempo depois? O homem já não era mais o ser puro e inocente que vivia em harmonia com Deus lá no Éden. Agora o homem estava manchado pelo pecado, e a sua condição seria permanente, caso não houvesse uma intervenção, uma reparação da parte de Deus em relação à mancha que ele trazia agora. A ação de Deus em expulsá-lo do Éden foi um ato preventivo para que o homem não tomasse da árvore da vida que se encontrava no centro do jardim e vivesse eternamente em sua condição de pecado. Olha aí, olha a razão da expulsão e do impedimento para que eles não voltassem. Deus expressa uma preocupação fundamental. O Senhor diz: agora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E viva eternamente na condição de pecador, separado de Deus. A árvore da vida que estava no jardim do Éden tinha o poder de conceder vida eterna. Aliás, esse era o projeto inicial de Deus. No entanto, se o homem, agora caído em pecado, tivesse comido da árvore da vida em pecado, ele teria vivido eternamente em um estado de separação de Deus. E isso é a coisa mais drástica,
na vida de um ser humano, porque não tem possibilidade de redenção, caso isso acontecesse. O amor de Deus estava presente nessa intervenção, irmãos. Se o homem vivesse eternamente em sua condição de pecado, isso significaria uma eternidade sem a presença de Deus, sem a possibilidade de ser restaurado. Deus, em sua sabedoria e amor, impediu que isso acontecesse, removendo o homem do jardim do Éden, para evitar que ele tomasse do fruto da árvore da vida e vivesse para sempre em seu estado caído, ou seja, separado eternamente de Deus. E a gente sabe que viver separado de Deus, a vida não faz sentido. Nós não encontramos sentido para nada. Um vazio existencial perdura no nosso interior. E Deus não queria isso para nós. Então Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Embora a expulsão pareça uma punição muito ríspida da parte de Deus, ela é, na verdade, uma ação protetiva. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso significava que o homem não teria mais acesso à árvore que poderia dar-lhe vida eterna em um estado de pecado permanente, ou seja, em um estado de separação de Deus. Deus não queria o homem separado dele, por isso colocou fora do jardim. Por que isso é um gesto de amor? A expulsão do Éden foi, na realidade, um ato de misericórdia de Deus em relação ao homem, pois impediu o homem de se eternecer no pecado. Se o homem tivesse comido da árvore da vida após a sua queda, ele teria permanecido para sempre separado de Deus, vivendo em um estado de perda e sofrimento eterno. Deus, em seu infinito amor, em seu doce amor, sabia que o homem precisava ser restaurado. E sabia que a redenção só seria possível se o homem não fosse imortalizado em seu estado de desobediência. Olha só como Deus trabalha lá na frente, anos-luz à nossa frente. O Senhor já estava pensando em nós, descendentes de Adão. Nele também, mas já em nós. Então, apesar da expulsão, o ato de Deus também contém uma promessa implícita: o plano de redenção. Pois é, lá em Gênesis, Deus, em sua graça maravilhosa, estava preparando o caminho para que o homem fosse restaurado e um dia pudesse ter acesso novamente à árvore da vida. Mas agora, isso se dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que a redenção em Cristo nos dá vida eterna. Está em João 3, versículo 16. Mas esta vida eterna é somente possível por meio da obra redentora de Jesus, e não através da árvore da vida, lá no Éden. O que estava perdido no Éden será restaurado no fim dos tempos, quando no novo céu e nova terra, aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor absoluto de sua vida, terá acesso novamente à árvore da vida, mas desta vez sem a presença do pecado. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Nós teremos acesso à árvore da vida, mas agora na condição de um pecador redimido, salvo em Jesus. Isso porque Deus preparou um caminho de salvação para que todos nós, seres humanos, possamos experimentar a vida eterna em sua presença, mas somente através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a grande necessidade da humanidade tem nome, e o nome é Jesus Cristo. A expulsão do homem lá do jardim do Éden foi, na verdade, um gesto de amor da parte de Deus, pois, ao impedir que o homem comesse da árvore da vida em seu estado de pecado, Deus estava preservando a possibilidade de restauração e, ao mesmo tempo,
evitando uma eternidade de separação de sua presença. Hoje, como cristãos, nós podemos olhar para este evento de Gênesis capítulo 3, onde mostra a queda do homem e a expulsão do homem, e como cristãos podemos olhar para este evento e entender que, embora o pecado tenha separado o homem de Deus, ele, Deus, em sua infinita misericórdia, já providenciou uma solução para a salvação por meio de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Ao aceitarmos esta salvação, podemos ter a esperança de um dia estar novamente com Deus, tendo acesso à verdadeira árvore da vida, em um novo paraíso, onde viveremos eternamente em sua presença. O amor de Deus se revela em sua ação misericordiosa de evitar que o homem se perdesse eternamente no pecado, e em sua promessa de redenção para todos quantos nele creem. Que possamos então viver com gratidão e obediência a Ele, sabendo que, embora o paraíso tenha sido perdido, Deus, em sua graça, está nos convidando a voltar para Ele por meio de Cristo, o nosso Salvador. Por isso a palavra de Deus nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu desejo a você e a sua família, meu amado irmão, minha amada irmã, um maravilhoso domingo, com a harmonia de Deus presente. Um abraço.